Humildade. Você já se perguntou qual é o limite da humildade, que isso vai te realmente fazer bem, atender a sua espiritualidade, mas ao mesmo tempo sem você abrir mão dos seus sonhos e desejos? Se você ficou com dúvida nessa questão, esse vídeo é para você. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo especializado em neuropsicologia e em psicologia positiva e fundador do Felicidade Científica, o seu projeto de felicidade e bem-estar aqui no YouTube. E se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te contar como a psicologia positiva entende a humildade e como talvez o seu entendimento errôneo sobre humildade está atrapalhando, sim, a sua vida. Então, se você quiser entender mais sobre isso, assista esse vídeo até o final. E agora, sem mais embromações, Eduardo, que não sou eu, solte a vinheta. Durante a minha jornada como psicoterapeuta positivo, eu tenho percebido uma concepção das pessoas sobre essa força humildade que vem gerando muita confusão no processo, e eu, como terapeuta, tenho que ficar muito atento para não me deixar levar por esse contexto histórico e cultural e distorcer o meu trabalho e o levantamento das forças. Só para te contextualizar, o processo de psicoterapia positiva ele começa numa primeira fase, onde a gente faz o levantamento das forças de assinatura. Sendo que, na psicologia positiva, a gente tem 24 forças que, através delas, a gente consegue fazer a leitura de uma personalidade de alguém. Não estou falando de uma avaliação de personalidade, de um teste psicológico, mas sim de acordo com a nossa abordagem com a psicologia positiva, você precisa ler, sim, o jeito de ser daquela pessoa através das 24 forças, e dentre essas você tem que encontrar as forças de assinatura, que são as forças mais proeminentes positivamente em relação à sua personalidade. Caso você queira saber mais sobre forças de assinatura, um card está passando aqui em cima, que eu vou te contar no detalhe, inclusive, como você faz para descobrir a sua. E aí, nesse trabalho, eu tenho percebido que a gente, terapeuta, a gente tem que ficar muito atento por essas distorções culturais. E aí, vamos lá. Por quê? A gente vive numa sociedade cristã. E numa sociedade cristã, a gente tem lá Jesus Cristo, que talvez seja o maior exemplo de humildade. E aí eu não vou entrar no mérito de contar a vida de Jesus, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas, basicamente, a gente entende que você tem que dar um rosto, se você tomar na cara, você tem que virar o outro. E às vezes as pessoas levam para um excesso que faz muito mal para a vida dessa própria pessoa. Só que antes de eu explicar o ponto específico sobre a humildade, eu preciso te dizer que na psicologia positiva, todas essas 24 forças, a gente tem humildade, otimismo, liderança, inteligência pessoal, emocional e social, criatividade, autocontrole, perdão, e aí a gente tem 24 forças. Dentre essas forças todas, você tem um contínuo. Elas são avaliadas, cada força, ela estando bem desenvolvida, e esse bom desenvolvimento ele é classificado, ele é qualificado pelo equilíbrio, ou seja, você consegue se colocar bem nas situações, aquilo te traz potência e, de um modo geral, não te traz problemas. Você consegue ali, de um modo geral, praticar aquela força, mas em situações extremas você consegue dar uma recuada e segurar a tua onda. Eu já vou te explicar no detalhe. E você tem o outro contínuo, o outro lado da régua, que é a escassez, essa força inferior, que ela pode ser qualificada ou classificada em dois extremos, que é o excesso, a superutilização ou a subutilização, que é a questão da escassez. E aí vamos falar da humildade, né? O excesso seria você praticar a humildade em excesso, você ser humilde demais. E a escassez seria a ausência da força, que seria a arrogância, você não ser humilde. Lembrando que para uma força na psicologia positiva ser bem desenvolvida, ela precisa estar em equilíbrio. E aí vamos lá, e qual é o perigo? A gente vive numa sociedade onde muitas vezes as pessoas não entendem que ser humilde tem um limite. Eu já cansei de fazer os levantamentos e já lá constar humildade 10. E aí você faz lá os levantamentos com outras pessoas no entorno do atendido e eles também apontam como humildade
como uma força de assinatura, mas no final das contas a humildade ela não está em equilíbrio, ela está em excesso. E aí é um grande problema, porque muitas vezes, se você for lá na definição de humildade, você vai ver que você não faz questão dos holofotes ou de brilhar. Se você tiver que bater palma para o sucesso do outro, você faz. Mas aí qual é o pulo do gato dessa história? E que as pessoas se confundem. A humildade em equilíbrio é: você não faz questão pelo tapinha nas costas, pelo brilho, mas se você tiver que brilhar, você vai brilhar sem problema nenhum. E aí qual é a confusão das pessoas? Aquela pessoa tímida em excesso, aquela pessoa que não se reconhece, a pessoa que se sabota, inclusive, ela não gosta do brilho, mas para ela é doloroso assumir o brilho quando necessário. E aí é a confusão. Muitas vezes as pessoas que têm humildade inferior, e aí focando especificamente no excesso, ou seja, ela tem dificuldade de brilhar quando tem que brilhar, ela entende que a humildade dela é uma humildade alta, porque ela é muito humilde, e isso faz o entendimento completamente contrário do que é a força para a psicologia positiva. E aí eu nem preciso dizer qual é o problema disso, por exemplo, na tua vida ou no processo terapêutico. Porque qual é o papel da força de assinatura na psicologia positiva? É você entender quais são as suas maiores potências e você trazer isso para o seu dia a dia. Agora, se você tem essa confusão sobre uma força de assinatura, e aí falando da humildade, você tem dificuldade de brilhar, você vai sim, por um lado, bater palma, abrir mão para o outro brilhar, mas você também não vai olhar para os seus objetivos e você não vai aceitar o seu brilho, não vai aceitar o seu sucesso quando necessário. E aí que mora o problema, porque no final das contas, você está trabalhando no seu dia a dia uma força inferior e não uma força de assinatura. E aí você vai gerar nessa pessoa, ou a pessoa vai se gerar sofrimento, tanto psicológico quanto físico até. E isso vai desenrolar no baixo desenvolvimento do PERMA, que são aqueles 5 elementos que compõem a felicidade: emoções positivas, propósito, engajamento, relacionamentos positivos e, principalmente, realizações. E aí, sobre essa questão do PERMA, caso você queira entender no detalhe esse quesito de felicidade, está passando um card aqui que eu te conto no detalhe esses 5 elementos. E aí, qual é a relação da humildade com esses 5 elementos? Uma coisa que eu percebo de um modo geral, pessoas principalmente com ansiedade, mas principalmente ainda mais com depressão, elas vêm com humildade em excesso. E muitas vezes há essa confusão. Então, se você é terapeuta e se você trabalha com a psicologia positiva, fique atento, principalmente se você vê lá no seu levantamento a humildade como uma possível força de assinatura. Porque provavelmente, se for uma pessoa com depressão, ela tem ali aquela síndromezinha do impostor, ela não consegue enxergar bem os seus sucessos, ela mal se reconhece como uma pessoa capaz de ter um sucesso e por isso ela está em depressão na maioria dos casos. E aí não faz sentido essa pessoa ter humildade 10, porque provavelmente ela não faz questão do brilho, mas ela vai ter muita dificuldade de assumir o brilho dela quando necessário. E aí já não é mais humildade em equilíbrio, bem desenvolvida, mas sim humildade inferior, uma força inferior, mas em excesso, sobreutilização. Beleza? E caso você queira saber mais sobre essas forças, eu criei uma playlist que está passando aqui na minha frente sobre as forças em psicologia positiva. Beleza? Então, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.